Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. A gente está aqui, né, nesse agosto branco aí para falar de câncer de pulmão e a gente não poderia deixar de falar de tabagismo. Estou aqui super bem acompanhada com Sandra Marques, ela é executiva em saúde, cirurgiã dentista especialista em dependência química pela Unifesp, coordenadora estadual do Programa Nacional de Controle de Tabagismo de São Paulo, e coordenação também de Política Estadual de Controle de Tabaco em São Paulo, membro do Grupo de Estudo de Pesquisa Respiratória na Atenção Primária à Saúde da Faculdade de Medicina e membro da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional de Odontologia. E aí, Sandra, o que eu queria te perguntar, né? A gente passou um período aí com muita campanha contra o cigarro, as pessoas deram um gap aí, muita gente parou de fumar, pulou uma geração, mas como que está a evolução do tabagismo no Brasil? A gente realmente tem fumado menos? Olá, obrigada pelo convite, André. É uma satisfação estar aqui com você hoje. Eu sou uma espectadora sua, né? Sigo o seu canal. O tabagismo realmente é uma política muito exitosa aqui no Brasil, né? O Brasil foi o segundo país no mundo a implementar as principais medidas de controle do tabagismo, que é o que a gente chama de um instrumento, né? A ferramenta chamada M-Power. Então, fala um pouco sobre a questão da restrição da publicidade, aumento de impostos. A gente está falando do aumento das advertências sanitárias nos maços. Nós estamos falando de educação e conscientização, que a gente já tem um programa chamado Saber Saúde na Escola, nas escolas, né? Então, trata realmente os fatores de risco de condições crônicas, entre elas o tabaco, né? O uso de tabaco. A gente está falando de tratamento de tabagismo disponível em todo o território nacional, né? Nos 26 estados e no Distrito Federal, incluindo a questão da abordagem cognitivo-comportamental por uma equipe multiprofissional e também o tratamento medicamentoso gratuito, né? O apoio medicamentoso gratuito. Isso é muito importante também quando a gente fala da questão também de trazer, além do tratamento, a conscientização de que tabagismo ou nicotinismo, eu diria hoje, né? Acho que a gente precisa começar também a trocar essa terminologia, porque a indústria tem utilizado dessa ferramenta para isso. Não tem alcatrão, não tem monóxido de carbono. Então não é cigarro. Então não é cigarro, mas Não é faz cigarro. mal. Faz mal da mesma forma. E quem causa a dependência química desse uso é a nicotina. Então, a gente tem que trazer muito bem esse conceito hoje, amarrado na nossa discussão, porque é dessa estratégia que eles vão utilizar, e já estão utilizando, né, para a introdução dos novos produtos para entrega de nicotina. São cigarros eletrônicos, vapes, pods, ou o cigarro aquecido. E é assim, né? A gente tem visto, né, as pessoas cada vez mais jovens fumando, né? No início, o cigarro trouxe um glamour que veio do cinema. É uma indústria muito rica, né? É uma indústria muito poderosa. Você mudou o tipo de cigarro, né? O tipo de nicotina que você fuma. E assim, vários estudos científicos mostram que o cigarro traz uma série de problemas, uma série de doenças. Eu trabalho com oncologia, eu vejo isso todos os dias. A época que eu era aluna, eu via muitas amputações pelo cigarro. Eu lembro que isso foi um choque quando a gente entrou na enfermaria de vascular e metade da enfermaria estava tendo problema vascular com amputação por conta do cigarro. A gente não tinha essa ideia, nós éramos estudantes de medicina, né? E aí eu ia te perguntar, existe alguma dúvida ainda de que o cigarro faz mal? Então, talvez essa dúvida seja criada no intuito de angariar novos dependentes, né, de nicotina. Mas hoje eu acho que é uma das drogas mais estudadas hoje no mundo, né? A gente tem a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é o primeiro tratado de saúde internacional assinado e ratificado por 182 países. Então, é um mundo contra uma epidemia, eu diria hoje, uma pandemia no uso da nicotina, e que a gente tem realmente uma população preparadíssima para isso hoje, né? A gente está falando de um transtorno que, durante muito tempo, foi considerado uma patologia por comportamento só, né? E depois do CID-10,
é que a gente, no CID-9, na realidade, a gente já teve essa caracterização pelo uso e abuso de substância. Então, durante muito tempo, ela também atrapalhou até que fosse considerada uma patologia. Então, isso diz muito qual é o papel dessa indústria, inclusive, nesse conceito do que é bom ou não. E as pessoas ainda têm muitos desafios, né? Não é porque a droga é lícita, como tabaco e álcool, que ela não cause malefícios e riscos à sua saúde física e mental. Acho que a gente tem que começar a mudar esse conceito, porque, principalmente para o jovem hoje, eu acho que fumar, vaporizar, tem que trazer o conceito de que você está influenciando, sim, na sua saúde mental, inclusive. Né? Os dados, inclusive, aqui no estado de São Paulo, referentes ao tratamento, de quem procura o tratamento no SUS, tem nos demonstrado isso. Quem parou de fumar lá atrás, parou, às vezes, sem ajuda. Hoje em dia, a gente precisa muito de ajuda, porque, além da dependência química, a gente tem outro tipo de transtorno mental associado a esse uso e que tem que ser abordado, senão as pessoas recaem o tempo inteiro. Então, considerar isso é considerar também não só uma doença do ponto de vista clínico, como você citou há pouco, físico, mas sim a característica da questão mental e cerebral, né? Eu acho que isso é muito importante, né? O que a gente vê muitas vezes é que as doenças físicas, digamos assim, do cigarro, elas demoram para aparecer. Então, todo o teu grupo de amigos fala assim, não, isso é bobagem, eles estão falando isso, mas não vai acontecer. E aí, quando a pessoa está com 50, 60 anos, dependendo do tempo que fumou, aparece alguma coisa, tipo, que a gente vê muito é câncer, né? E fala assim, aí ela vira pra gente e fala, puxa, se eu soubesse que isso era verdade, então é difícil a pessoa aceitar isso, né? E do ponto de vista psicológico também, né? Importante. E eu acho que mesmo antes era difícil você parar de fumar sozinho. É que agora, sim, a gente consegue ter muito mais ajuda, as pessoas estão muito mais conscientes do vício. E aí eu ia te perguntar, né? Para quem está ouvindo a gente, tem um cigarro que é melhor? Se eu quiser, tá bom, eu não quero parar de fumar, mas eu quero trocar, por exemplo, o cigarro de filtro pelo narguilé, ou eu quero trocar pelo vape, ou pelo só. Qualquer um deles faz mal, ou você tem algum que seja melhor? Não, cigarros eletrônicos trazem malefícios igual ao cigarro tradicional, né? Então, é entender que a gente tem esse desafio, inclusive, na discussão aqui no Brasil. Cigarro proibido. O cigarro eletrônico é proibido no Brasil desde 2009. Mas, na prática, eu acho que a gente teve uma falha. Sim. Eu vou falar sobre isso. Uma falha na comunicação e na orientação da população, porque a gente achou que tivesse com a questão mais ganha, né? Eu escutei muito isso, às vezes, em outros lugares, de falar, mas isso agora já caiu bastante a prevalência, teve uma queda na prevalência significativa. E eu acho que aproveitaram dessa oportunidade, né, vindo de outros países regulados já, e introduziram o cigarro eletrônico. Desde 2019, o Estado de São Paulo tem falado sobre isso. A gente fez até um grande encontro no Rebouças, falando um pouquinho para a comunidade, para a família, os desafios do uso de narguilé, por exemplo, cigarro eletrônico, porque foi um boom no pré-pandemia. Isso, né? Foi isso mesmo. E aí, na pandemia, a coisa meio que retraiu um pouco, mas a gente teve uma conscientização maior, a questão da parte pulmonar, eu acho. Né? E um desafio muito grande, porque começou a aparecer também a questão do EVALI, que é a doença caracterizada pelo uso, né, do uso de cigarro eletrônico. Exatamente, uma doença nova, né? Uma doença nova, mas que foi já incluída no CID esse ano, né? Então, isso significa que a gente vai começar a notificar essa doença, isso vai ser fundamental, mas a gente precisa melhorar muito ainda esse rastreio de diagnóstico. Até porque quem fuma vape ainda não procura o tratamento do tabagismo. Não, porque ele não considera muitas vezes que ele é fumante. É por isso que a gente tem que mudar esse conceito. A falta do cheiro, né? Aquela... E começou muito espertamente, que não tinha nicotina, né? Quando começou era uma outra pegada, e depois que as pessoas se acostumaram, a nicotina entrou, né? Então, e todos os dispositivos contêm nicotina. Sim. Menos que a gente fale, porque senão você não estabelece a dependência. Exatamente. E aí
E a você não vira um dependência, ela gera, consumidor. a dependência gera compra. O consumo. E para quem está nos ouvindo, é muito importante o tempo que você fuma, né? Quanto mais tempo A você carga tiver, tabágica. né, que você tiver exposto é pior. A quantidade, né? Então é muito comum, por exemplo, a gente ver em balada, em festas, a quantidade de cigarro eletrônico jogado no chão, muitas vezes, né? Então, porque as pessoas pegam um atrás do outro e vira isso, né? É E muito grandes difícil. quantidades de nicotina, né, Sim, Andréia? sim. E uma nicotina totalmente diferenciada, né? Porque no cigarro comburente ou tradicional, a gente tem uma nicotina adicionada com amônia, né? A estrutura química da nicotina com amônia, trazendo assim aquela aumento da dependência, né? E uma sensação de prazer mais rápido, né? Agora, com os cigarros eletrônicos, a gente tem uma nicotina, além da amônia, o ácido benzoico acrescido aí. Então, ele trouxe realmente uma palatividade melhor para esse dispositivo, para esse instrumento. Por quê? Porque eles têm alta concentração de nicotina e as pessoas não conseguiriam fumar devido à quantidade, a miligramagem de nicotina que tem nesses dispositivos. É uma evolução tecnológica. Exato. Sem contar, assim, a questão do produto em si, né? Como atrai jovens, Sim. né? Não é como se fala, né? Isso é para pessoas adultas que querem parar de fumar e que não significa que vão parar, muito pelo contrário, a gente acaba tendo porque a publicidade vai ser direcionada para cada grupo, né? Claro. Então assim, é o apelo que a gente fala, o cheiro e o sabor travestido novamente. A mesma estratégia que eles usaram lá atrás, estão usando hoje com uma tecnologia mais avançada. E sempre com o mais intuito de atrair cada vez mais jovens. Eu ia te perguntar exatamente isso. A gente tem uma média de início de fumo aqui no Brasil, que as pessoas começam a fumar em média com que idade? Vocês têm esse dado? Tem. Às vezes de 14, antigamente 14 a 18 anos, hoje a gente está tendo um pouquinho mais precoce, de 13 a 18 anos. Mas o que pega mesmo é que essa população de 18 a 24 tem mostrado nas nossas pesquisas nacionais, inclusive, o quanto que eles têm feito a primeira experimentação. Então, a quantidade, a prevalência aumentou muito de jovens que têm feito o uso de cigarros eletrônicos. A gente está com uma pesquisa agora recente, a gente lançou um programa chamado Unesp, uma geração sem nicotina, e que eu tive até no Mato Grosso do Sul, porque eles também estão fazendo o mesmo movimento lá, mas envolvendo muito mais a parte de fiscalização. Eu achei bem interessante, porque o Estado, por ser um Estado de fronteira, tem uma alta prevalência de uso de qualquer substância. Porque é fácil para entrar, né? Exatamente. É muito mais tranquilo de se usar e de se adquirir, até pela fronteira. Mas, assim, a gente tem um dos estados que mais tem prevalência do uso na região centro-oeste, por exemplo. Sim. Né? Então, a gente precisa tentar para campanhas, principalmente de educação, mas uma atuação mais de fiscalização mesmo, dos órgãos fiscalizadores e eu diria também da segurança pública, né? Porque o produto é contrabandeado, então incorre em crime. Você não sabe como é feito, Exato, né? E não há como falar que vamos regular que tudo bem. A gente vê pelo cigarro. Né? O cigarro é regulado para venda, mas a gente ainda tem mercado ilícito. Sim, então, isso não vai proteger. Né? Então, existe um PL 5008 de 23, da senadora Soraya Tronic, que está com esse discurso de aumento de tributação, quanto a gente tem perdido de tributação, o quanto que a gente precisa saber o que está fumando. Exatamente por isso é que ele não pode ser aprovado. Né? A gente tem unido bastante assim, em relação aos parceiros e trabalhando esse tema justamente, eu estive no estado dela, inclusive, Mato Grosso do Sul, para tentar não deixar que isso siga para frente, porque assim, a gente sabe que ali vai ter muito lobby, né, da indústria. Sim. E que essa aprovação assim, carece não só de, como a gente teve na Anvisa, um apoio das entidades, sociedades médicas, estudos científicos que comprovam nitidamente que cigarro eletrônico faz mal, mas ali a gente vai ter uma atuação muito grande do lobby da indústria. Então, a gente precisa estar muito atento, a sociedade precisa exigir que isso não siga. Então, assim, é a gente que faz o controle social, né, a sociedade,
Então, uma sociedade bem informada não deixa que a gente tenha um futuro aí negro com essas crianças e adolescentes. E eu ia te perguntar exatamente isso. Qual que é o papel das políticas públicas para ajudar nessa redução do tabagismo, seja de qualquer tipo de cigarro? Eu acho que o grande papel das políticas públicas, acho que a gente não pode focar muito na assistência só, né? Uhum. A política é muito mais ampla que isso, né? A gente trabalha aqui em São Paulo, a gente lançou em janeiro uma resolução falando da política estadual de controle do tabaco, que tem na sua base 4 eixos estruturantes. Então, a gente está falando de governança, a importância do município, do legislativo estar envolvido em projetos de lei municipais, no território, a questão de ambiente livre de tabaco, ampliação em parques, por exemplo, onde a gente tem crianças, em condomínios. Eu estou falando também da assistência de toda a linha de cuidado, da prevenção, promoção, até a reabilitação. Então, estou falando também de pessoas que têm DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema. Então, a gente está falando de pessoas com asma, né? O tabagismo mata muito pessoas com asma. Além, né, asma e DPOC, você piora muito a qualidade de vida da pessoa, né? Câncer de pulmão, você falou, se a gente não tivesse cigarro, tabaco no mundo, a gente não teria os casos que a gente tem hoje de câncer de pulmão, que vão disparar até 2050, né? Isso já está sinalizado. Então, entender que 85%, a Fundação do Câncer já fala em 90%, de usuários de cigarro, fatalmente, quem tem câncer é tabagista em quase 90% dos casos. Então, entender que é a primeira causa de morte evitável no mundo e que a gente precisa realmente trabalhar isso nas políticas. Fora isso, educação, conscientização e comunicação. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Melhorar, ampliar esse acesso à informação, acho que é fundamental. E em cada... a gente fala de comunidades também, né? As literacias são diferentes, né? A comunicação é diferente. A gente tem que ser menos técnico, às vezes, para falar um pouquinho sobre isso. E a gente faz a vigilância hoje, que eu acho que é fundamental. Inclusive para rever estratégias, como a gente reviu aqui em São Paulo, focando muito na questão da saúde mental. Então, trazer esse manejo para os profissionais de saúde atuarem nas equipes, nas unidades de saúde, que a gente faz atendimentos nos 3 níveis de atenção. Quase 40 hospitais são credenciados ao programa, né? Incluindo os grandes, né? Estaduais e municipais. E quase 3.000 unidades, assim, porque o manejo do tabagista é muito difícil mesmo, né? Então, trabalhar um paciente, um usuário, um tabagista no SUS, quando você tem, às vezes, ainda a limitação do tempo para atendimento, requer realmente um preparo muito adequado da equipe multiprofissional. É uma equipe que... Por que deu tão certo, né, o programa do tabaco? Porque é uma equipe multi que toca, né? Ela já é centrada na pessoa, no cuidado individualizado, na questão do autocuidado apoiado. Então, a dependência química, basicamente, é isso. É você trazer como é que ele pode, naquele contrato terapêutico, e estabelecer os parâmetros para eles fazerem esse autocuidado. É isso que vai fazer com que eles permaneçam um tabagista em recuperação. Porque não dá para falar que vai ser um ex-tabagista por enquanto. Exatamente como outras drogas. É uma condição crônica e que deve ser estabelecida e cuidada a todo momento. Eu tenho um paciente, ele parou de fumar há 15 anos. E ele fala para mim que não tem um dia que ele não tenha vontade de fumar. Né? Então, assim, eu acho que para quem está nos ouvindo, às vezes, principalmente para quem não fuma, as pessoas acham que parar de fumar é muito fácil. Não é, tá? É uma dependência muito grave, né? Eu sempre comento que eu tenho pacientes que estão com câncer de pulmão e estão com uma traqueostomia, né? Que é uma abertura que você faz para a pessoa respirar, e ele continua fumando pela traqueostomia. A pessoa não consegue parar. Então, realmente é uma dependência. Muitas vezes você ouve assim, eu paro quando eu quero. A pessoa para, depois de 2 anos ela volta. Então, não é porque ela tem quando vontade. Quando ela está vulnerável, quando ela se separa, quando ela perde um ente querido. O cigarro tem uma complexidade muito interessante, porque ele não tem um comprometimento social visível, né? Então, isso acho que veio um pouquinho com a questão da lei antifumo. Você entender que o meio ambiente, o tabagista passivo,
se impactam com o teu uso do cigarro. Sim, né? sim. Então, esse comprometimento social, ele não altera cognitivamente a pessoa, como o álcool, por exemplo, Sim. altera. A pessoa começa a usar a substância e começa a andar, falar mais rápido, né? Ficar mais alegre no começo, porque é uma droga que dá uma euforia no começo, mas depois é depressora. Mas entender que a nicotina, ela tem essa característica. A gente só vai sentir que ela realmente nos domina quando você começa a parar de fumar. Porque aí a síndrome de abstinência mostra exatamente o papel da nicotina no seu corpo. Então, sintomas físicos e psicológicos que são absurdos, né? Do ponto de vista... a pessoa fica 24 horas pensando na substância. E aí por isso que ela vai fumando cada vez mais, né? Exato. Então, durante a cessação, é realmente um período muito difícil. E a vulnerabilidade que as pessoas têm, às vezes, né? Você usar só um cigarrinho e ativa ali os nossos receptores e volta ao uso normalmente. Então, evitar, fazer prevenção de recaída é sempre a melhor estratégia também para quem fez a cessação. Eu acho que para quem está nos ouvindo é importante saber que você tem programas para parar de fumar, para te ajudar tanto na parte privada, né, nos convênios, nos planos de saúde, como também no SUS. Exato. Então, procurar, perguntar para o médico, pedir para alguém encaminhar, para a equipe multi. Então, é super importante. E você aceitar. Muitas vezes a gente tem isso. Não, mas é uma fraqueza eu buscar ajuda para parar de fumar. Eu tenho que parar sozinho. E a gente sabe que não é isso que vai fazer você parar de fumar. Nem isso te reduz em termos de caráter ou em termos de inteligência. Então, aproveitar realmente esses programas. Bom, queria te agradecer muito, tá? Eu acho que foi muito esclarecedor. A gente vai falar aí esse mês todo de cigarro, da parte de câncer de pulmão também. Então, acho que as pessoas precisam ouvir. Caso elas tenham alguma dúvida, tem algum canal que elas podem te procurar? Claro, o SUS oferece tratamento medicamentoso e apoio através de um grupo dentro das unidades de saúde gratuitos. Acessar o site da Secretaria, a gente aqui no Estado de São Paulo tem a Política Estadual de Controle do Tabaco, é só colocar lá na procura, na busca, e aí vocês vão acessar todas as unidades credenciadas ao programa. Provavelmente, agora em agosto, né, a gente faça o lançamento também na nossa solução digital, então a gente vai ter um acesso melhor para essa população fora do site da Secretaria, mas dentro do governo do Estado, uma ferramenta que vai nos ajudar, inclusive, a estabelecer o seu grau de dependência à nicotina. Isso é fundamental até para a gente motivar as pessoas à procura e sempre procure ajuda, né? Procurar ajuda para parar de fumar é a melhor estratégia que você pode fazer hoje. Evitar, principalmente, câncer de pulmão, é o que a gente está falando esse mês, principalmente, mas qualquer outra doença respiratória, é muito importante que vocês entendam que parar de fumar sempre vai ser a melhor alternativa para a nossa saúde. É isso, queria agradecer. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato comigo através do site doutoraandreanutrologia.com.br ou através das mídias Doutora Andréa Nutrologia. Obrigada.